Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube, Instagram, entramos com muita humildade na sua casa, no seu lar, através das ondas de transmissão das mídias que hoje são caminho de evangelização, caminho através do qual Deus dialoga conosco com a sua palavra. Você sabe, a liturgia da palavra da igreja, ela segue um ciclo contínuo de leituras que nós vamos repetindo na semana e no domingo a cada 2, a cada 3 anos. É interessante porque muitas vezes, em algum momento da nossa vida, a mesma palavra de Deus fala conosco de formas diferentes e fala conosco com intensidades diferentes. Como é bom quando a gente pode viver a liturgia da igreja com a consciência tranquila de que estamos nos esforçando por fazer a vontade do Pai que está nos céus. O salmista, no último verso do salmo que nós rezamos hoje, diz exatamente isso. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa. Não tenho vergonha de entrar em vossa casa, porque o Senhor me convida a entrar na vossa casa. E voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Meu coração está tranquilo, por isso posso me aproximar do Senhor Deus. No Evangelho, Jesus está dormindo dentro da embarcação e há uma tempestade lá fora. E os discípulos estão com Jesus na embarcação. E que bom poder acordar Jesus. Que bom poder despertar Jesus que está ali, que não está longe, que não está distante, que não está afastado, mas que, por sinal ao chamado dos discípulos, embora se admire do medo que eles sentem, da falta de fé que eles têm, ao chamado dos discípulos, ele se levanta e se coloca a trabalhar em favor deles. Cala o mar, cala a tempestade, estabiliza os ventos, causa admiração no coração dos discípulos, a tal ponto que eles começam a perceber que Jesus não é apenas um homem, não é um homem qualquer. Só Deus tem o poder de calar a tempestade ou de fazer rugir os ventos. Primeira leitura, um pouco no caminho da liturgia que nós vivemos na semana passada,
Nas primeiras leituras da missa da semana passada, nós meditávamos a queda, o sofrimento, tanto de Samaria, que era a capital do Reino do Norte de Israel, como também depois o tempo do exílio da Babilônia, a invasão de Nabucodonosor, a dureza do coração dos reis, que foi levando o povo de Deus do Antigo Testamento ao afastamento da presença do Altíssimo. De tal maneira que o povo sentia que Deus estava muito longe deles. O próprio salmista, às vezes, vai dizer isso num tom de lamentação, de reclamação: Senhor, até quando o Senhor vai nos tratar assim? Até quando nós vamos sentir que o Senhor está de costas para nós? Até quando a tua ira vai ser derramada sobre nós? Mas a grande verdade é que Deus não estava longe do seu povo, antes, pelo contrário, Deus estava caminhando com eles, tentando falar ao coração deles através dos profetas, mas, como ouvimos o profeta Amós dizer, era muitas vezes o povo de Israel que estava longe de Deus, não percebendo a sua presença, porque ao invés de cultuar a Deus, estavam cultuando seus ídolos, estavam mergulhados na sua própria idolatria. E daí Deus vai dizer, através dos profetas: foi necessário que ardesse a minha cólera contra vocês, para que vocês pudessem perceber que estavam errando. Foi necessário que, como um leão, eu rugisse diante de vocês e até vocês tremessem de medo diante de mim, para que pudessem reconhecer que eu estava próximo e não distante. De repente, alguém poderia perguntar: por que foi necessária a tempestade quando Jesus estava no barco com os discípulos dentro do mar da Galileia? A tempestade foi necessária para que, tendo chamado Jesus, os discípulos tivessem de comparar dois medos e, ao mesmo tempo, adquirir uma confiança. O primeiro medo, o medo da chuva forte e da tempestade agravada no meio do mar. A admiração, que também é uma espécie de medo, uma espécie de temor, de assombro, diante do que fez Jesus ao calar a tempestade. E a confiança naquele que tem o poder de calar a tempestade. O discípulo de Jesus é chamado a não ter medo. Não ter medo não porque ele é um super-herói, não porque ele seja imbatível, inexpugnável, indestrutível. Não, nós somos fracos. Como disse Deus mesmo ao profeta Isaías, somos um pobre vermezinho, esmagáveis, frágeis. Mas está ao nosso lado aquele que quer a nossa vida e não a nossa destruição. Por isso, enquanto estamos caminhando para o julgamento de Deus, sejamos inteligentes de acertar nós mesmos as nossas contas com Deus e com os irmãos, para que não seja necessário que diante dele um dia ele tenha de acertar as suas contas conosco. Ele nos dá a oportunidade de que a tempestade do pecado, da maldade, da insensatez, a tempestade da loucura humana seja silenciada na medida em que nós o buscamos de todo o coração. E é agora, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação de Deus para nós. Aproveitemos, despertemos Jesus. Ele quer ser despertado pela nossa prece. E não tem problema que de repente ele olhe para nós e dizer: viu, por que você está com medo?
Por que sua fé ainda é pequenina? Confia em mim, não tem problema. Que Ele vai nos chamar um pouco a atenção, mas despertemos Jesus. Despertemos Jesus através de uma oração perseverante, fervorosa, contínua, diária. Uma oração que expressa que somente Ele pode salvar a nossa vida. Amém.